Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por poder estar aqui novamente com os irmãos nesta feita para estudarmos a revista da Escola Bíblica Dominical. Quero já, juntamente com todos vocês, fazer uma oração especial para este momento, para que o Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti neste momento nós estamos aqui, Senhor, reunidos para uma vez mais aprendermos a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, dê-nos a Tua graça, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos desfrutar, Senhor, do aprendizado da Tua palavra neste dia. Eu peço a Ti estas bênçãos e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que me é concedida e também agradecer a irmã Thaís, a nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical, pelo convite feito a mim para ministrar esta aula hoje aos irmãos. Quero também agradecer aos professores, todos os nossos professores que têm se empenhado em fazer as suas gravações de aulas, dar a aula online. Nós temos, graças a Deus, temos os nossos professores trabalhando para manter a nossa Escola Bíblica Dominical. Todas as classes, todas as faixas etárias, elas estão sendo atendidas. E eu louvo a Deus pela vida dos professores, pela vida da irmã Thaís, que tem coordenado este trabalho. Eu vou falar com os irmãos neste domingo, nós estamos aqui com a lição, os irmãos estarão acompanhando aqui no telão, no visor, e nós podemos então estudar um pouquinho a palavra de Deus. A nossa lição de hoje, meus amados irmãos, ela se encontra, é a lição de número 5, dia 3 de maio de 2020. O título da nossa lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu fiz questão de colocar o desenho do título da nossa lição, porque ele é bem ilustrativo para o título da lição. Quando ele nos mostra uma corrente e no final da corrente o elo sendo rompido e alguns pássaros estão agora voando. Está aí no desenho, os irmãos estão observando. E isso está, sem dúvida nenhuma, representando o homem acorrentado pelo pecado. A corrente representa este pecado, Mas também, em um determinado momento, esta corrente é rompida. Então, nós começamos a ver pássaros voando. E nada mais para simbolizar ou para ilustrar a liberdade em Cristo do que pássaros voando livremente. Então, é bem sugestiva esta ilustração e eu fiz questão de poder mostrar aos irmãos. Então, o título da nossa lição, Libertos do Pecado para uma Vida Nova em Cristo. O nosso textuário, meus amados, com os irmãos têm as suas revistas, acompanhem, por gentileza. O nosso textuário da nossa lição, ele está em Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e versículo de número 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu fiz questão, meus irmãos, de destacar nesse textuário duas palavras que nós vamos comentar sobre elas no tópico 2, no ponto 1. Mas eu achei interessante nós destacarmos já que ela está aqui no textuário. E é a palavra riquíssimo e muito. Neste caso, riquíssimo em misericórdia e muito em amor. Então, os irmãos, gravem essas duas palavras para que no tópico 2 nós possamos comentar um pouquinho a respeito desta frase que o apóstolo Paulo dá ênfase nesse texto. A verdade prática, meus irmãos, ela diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Na verdade prática, eu destaquei 4 pontos importantes a ser considerado, que é, primeiro, libertos do pecado. Segundo, perdoados.
Terceiro, salvo da condenação. E quarto, direito de vida eterna. Então vejam o que o escritor chama de maravilhosa graça, e talvez seja esse mais o termo que eu vou usar aqui, maravilhosa graça, graça divina. Ela nos traz estes privilégios de liberdade do pecado, perdão destes pecados, salvação da condenação e direito da vida eterna. São esses os nossos primeiros pontos. Vamos, meus irmãos, para a leitura bíblica em classe, e os irmãos que não têm a sua revista deverão acompanhar por meio da sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar muitos desses textos da nossa leitura bíblica em classe. Meus irmãos, Efésios capítulo de número 2, versículo do 1 até o versículo de número 10, que diz assim, acompanha a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também noutro tempo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, e eu gostaria, meus irmãos, para melhor compreensão nossa, dividir essa leitura em 3 partes, já que alguns irmãos estão sem revista, mas dentro do que nós vamos comentar, dentro desta leitura bíblica em classe, nós podemos dividir ela em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, os irmãos estão acompanhando, o homem é apresentado o homem morto. E este morto, que Paulo está falando aqui, é morto no sentido espiritual e moral. Esse é o assunto que está sendo tratado aqui. Então, do versículo 1 ao 3, apresenta o homem morto, espiritual e moral no pecado. Do versículo 4 ao versículo 6, apresenta os efeitos da graça divina no homem. E do versículo 7 ao versículo 10, são os benefícios da graça divina. Então, isto vai ficar dividido no texto da seguinte forma. O homem morto, o homem transformado e o homem beneficiado. Deus, através de Cristo Jesus, ele resgata o homem da morte espiritual. Pela graça ele transforma e esta mesma graça proporciona benefícios. Estando assim dividido a nossa lição em 3 tópicos, são esses os assuntos que nós vamos comentar com os irmãos aqui. A introdução, meus amados irmãos, nós não vamos ler toda a revista, porque o objetivo aqui é ganharmos tempo. Certamente os irmãos que estão de posse da revista são alunos da Escola Bíblica Dominical, têm estudado durante a semana, têm acompanhado. Então nós vamos ler alguns pontos aqui de destaque e vamos comentar aqui com os irmãos estes pontos. A introdução é um pedaço bem curto, eu quero ler. Diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Isso está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Nela o apóstolo descreve libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Então, qual é a visão geral desta lição que nós temos aqui? E principalmente do que se diz sobre a doutrina da salvação, não é? São
alguns pontos que nós podemos observar aqui, nessa visão geral, sem se aprofundar no tema salvação, nós podemos observar aqui que, primeiro, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Eu coloquei em destaque aqui, para que os irmãos observem, salvação, ato exclusivo de Deus. Isso é o aspecto doutrinário. Isso está no versículo 8 da nossa leitura. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o primeiro aspecto, a primeira visão geral que nós temos da doutrina da salvação. É que a salvação ela é um ato exclusivo de Deus. Segunda visão que nós podemos ter é que a salvação é sem mérito humano. Isso também está na nossa leitura, no versículo de número 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nessa introdução, se nós olharmos a visão geral da salvação, esses dois pontos são importantes a ser destacados. Primeiro, que a salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação partiu de Deus, ela veio de Deus para o homem. Né? O homem não pode ser salvo por si mesmo. E nem tampouco por suas obras. Então isso deve ficar bem claro a nós, e isso está registrado na palavra de Deus que nós estamos estudando nessa manhã. Vamos para o tópico 1, meus irmãos, ponto 1, onde nós vamos encontrar a nossa condição anterior. Aqui o comentarista vai falar no tópico 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então, qual era a nossa condição anterior? Eu digo aos irmãos, qual era a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça, pela maravilhosa graça? Nossa condição era a seguinte: mortos espiritualmente e moralmente. Os irmãos estão acompanhando, está em destaque. Mortos em ofensas e pecados, é o versículo de número 1 de Efésios, capítulo 2. A nossa condição era mortos espiritual e moral. E ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça divina era uma condição de como quem estava morto. E estávamos realmente mortos para Deus. A graça manifestou em nós e passamos do estado de morto para o estado de vida. Então o homem ele pode ser destacado da seguinte forma: o homem sem Deus ele está morto. E o homem com Deus ele está vivificado, ele está vivo. A nossa condição era de morte espiritual e morte moral. Nossa condição a isto. E ele também nós estávamos mortos por causa das ofensas e dos pecados. No ponto 2, nós precisamos entender o seguinte: quais eram estas ofensas? Né? Quais eram estas ofensas e quais eram estes pecados que nós estávamos mortos? Antes de ir ao ponto 2 aqui, eu quero só lembrar aos irmãos no ponto 1 que ele fala a respeito de duas palavras, o comentarista fala a respeito de duas palavras aqui importantes a nós destacarmos, que é a palavra ofensa no grego, que tem o sentido de paraptoma. Isso significa andar em círculos. E isto é o termo grego para ofensa. Andar em círculos, né? Andar em falso. E também a palavra pecado, que é a que nós estamos estudando aqui agora. O termo grego para ofensas, o termo grego é paraptoma. E é o mesmo que passo em falso ou andar em círculos. E pecado, o termo grego é hamartia, que é o mesmo que errar o alvo. Se nós pegarmos esses dois termos e na sua origem grega, se nós juntarmos, a ideia que traz a nós é a seguinte: esta era a nossa condição antes de sermos alcançados por Cristo, andando em círculo e errando o alvo. Certamente os irmãos já ouviram aquela expressão popular que diz assim: olha, eu andei em círculos e não fiz nada hoje. Eu rodei como uma barata tonta. Então o homem nas suas ofensas e no seu pecado,
ele sempre andou em círculos. Ele nunca alcançou o alvo que é Cristo. Por isso a origem desta palavra traz a ideia de que o homem sem Cristo, ele está andando em círculo e ele está errando o alvo que é Cristo. Né? Ainda no tópico 1, o ponto 2, nossas ofensas e pecados. Versículo de número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, meus irmãos, perceba, o ponto 2 revela a má conduta humana influenciada por 3 aspectos. Deixa eu só alinhar um pouquinho aqui o meu pensamento aos irmãos. Se nós estamos falando do homem morto, no tópico 1, se nós começamos falando do homem morto, seus pecados e as suas ofensas precisam ser falados. Ele está morto espiritualmente, mas ele está morto em quê? Em seus pecados e em suas ofensas. Então existem três aspectos importantes a considerarmos aqui em que o homem está influenciado para a morte espiritual. Quais são esses 3 aspectos que eu coloquei aqui? Vamos lá. Primeiro, no versículo 2, nós vamos ver que o homem é influenciado a uma morte espiritual pelo curso deste mundo. Olha o que diz o versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo está ilustrando como que um rio caudulento, um rio com correntezas fortes, que leva tudo que tem à beira da sua margem, né? A sua margem, melhor dizendo. Então Paulo está dando esta ilustração que o curso deste mundo traz morte espiritual. E nós, salvos em Cristo, alcançados pela graça, não podemos, irmãos, ser influenciados pelo curso deste mundo. Não vivemos mais aos moldes deste mundo. Não vivemos mais aos parâmetros deste mundo. Quando eu estou dizendo mundo, eu estou dizendo aos irmãos o sistema mundano. O sistema imposto, que também é logo a seguir o nosso segundo aspecto, influenciado pelo maligno. Mas Paulo está expressando o seguinte, que o homem que está morto, ele anda, ele tem a sua conduta conforme o curso deste mundo. O que o mundo dita, ele aceita. O que o mundo coloca, ele recebe. Mas o cristão não pode viver no curso deste mundo. O cristão vive pelos parâmetros da palavra de Deus, porque ele é salvo em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto de quem está morto espiritualmente é porque vive no curso deste mundo. Mas Paulo diz que em outro tempo nós também andávamos assim. Segundo aspecto que traz a influência da morte espiritual na vida do homem é segundo o príncipe da potestade do ar. Isso está no ponto 2 da revista, no tópico 1, quando ele diz assim, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Eu fiz questão de ler este pedacinho aqui para denotar aos irmãos que o cristão ele não pode ser influenciado pelo maligno. Ele já está em Cristo, então o maligno não pode exercer influência sobre ele. Mas para isso ele precisa estar em Cristo. Para isso ele precisa ter nascido de novo. Para isso ele precisa viver uma vida santa em Cristo. Então esse é o segundo aspecto. Primeiro, o curso deste mundo. Nós não andamos segundo o curso deste mundo. Segundo, a influência do maligno. Né? E nós não somos influenciados pelo maligno porque estamos em Cristo Jesus. O terceiro aspecto é o desejo da carne. Entre os quais, versículo 3, veja, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observe, irmãos, o que Paulo diz a respeito deste terceiro aspecto influenciador, para que o homem esteja morto espiritualmente.
são os desejos da carne, destacando aqui o que o comentarista da revista nos traz, é pensamentos pervertidos e prática de todos os desejos da carne desordenados. Então estas são situações que trazem morte espiritual ao homem. Então nós temos, dentro deste ponto, nós temos o seguinte: Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser influenciados, ou vocês não podem andar no curso deste mundo, vocês não podem ser influenciados pelo maligno, isso era antes de ser alcançado pela graça, e vocês não podem viver nos prazeres da carne. A Bíblia vai nos dizer, vai nos advertir, irmãos, para que nós não amemos o mundo. Isso está em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Se nós estamos falando de não andar no curso deste mundo, nós estamos falando que a Bíblia recomenda a não amar o mundo. 1 João 2,15. Se nós estamos falando que nós não podemos sofrer a ação influenciadora do adversário, nós precisamos ler Tiago 4:7. Isso é resistir ao diabo, resistir à sua influência. E se nós estamos falando de não cumprir os desejos da carne, de não andar conforme a vontade da carne, nós precisamos falar de Gálatas capítulo 5, versículo 16, quando ele está nos recomendando, o apóstolo Paulo nos recomenda a andar em espírito para não cumprirmos os desejos, a concupiscência da carne. Então, este ponto é importante, nós entendermos que estas ações, elas se dão na vida do homem morto espiritualmente e moralmente. Mas nós não podemos negar, irmãos, que estas coisas nos sondam, nos rodeiam. E nós precisamos lutar, estar atento contra estas coisas, porque nós não estamos mais mortos espiritualmente. Certa feita alguém disse que você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Então isto traz uma ilustração verdadeira para nós, porque nós estamos cercados de coisas ruins ao nosso redor, do sistema mundano, das ações do diabo e das nossas próprias ações, da nossa carne. Então nós precisamos combater isto pela palavra de Deus, e eu trouxe aos irmãos alguns exemplos importantes: não amar o mundo, resistir ao diabo e andar em espírito. Vamos para o tópico 2, o ponto primeiro. Revisando um pouquinho, falamos do homem morto e dos pecados, né, que ele estava morto. Paulo fala que aquele sistema que trazia a morte ao homem era um sistema de que o homem estava morto na prostituição, na mentira, e o sistema mundano hoje é o mesmo. O homem continua morto na prostituição, na mentira e tantas coisas ilícitas. Mas vamos falar um pouquinho da maravilhosa graça. Esta era a condição do homem, agora nós vamos falar da maravilhosa graça. Tópico 2, nós temos aqui o ponto primeiro: nós somos vivificados pela graça. Estávamos mortos, tornamos a ter vida em Cristo Jesus. Vivificado. E aqui eu quero lembrar os irmãos o que eu disse no começo, para que os irmãos observassem no texto áureo as duas palavras de destaque, que é riquíssima e muito. Então é aqui agora que nós vamos ver o porquê Paulo, o apóstolo, dá esta ênfase no texto quando ele diz sobre a riquíssima misericórdia e o seu muito amor. O pecado que teve origem no Éden continuará operando até a consumação dos séculos. Para um mal tão abrangente, precisaria de um bem tão eficaz. A ação do pecado no homem, ela não terminou ainda. Ela só vai terminar na consumação dos séculos. Então, o homem continua e continuará pecando, ou por ação do mundo, ou por influência do mundo, ou por influência do maligno, ou por influência da carne. O homem continuará pecando. Mas, para que esse mal tão abrangente tivesse uma solução, precisaria de um bem eficaz. Nós vamos ver em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20, que diz assim: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
O estado do homem sem Cristo é caótico. Isso está na nossa lição. Merecendo assim ser punido com a morte eterna. Mas Deus que é, observe, riquíssimo em misericórdia e com seu amor, seu muito amor, nos perdoou e nos resgatou. Isso aqui é o efeito da maravilhosa graça. Por quê? Porque Cristo, ele olhou para nós estando ainda mortos. Quem é que vai olhar, meus amados, no sentido de exemplo aqui, me permita, quem é que vai olhar para o morto? Quem é que vai se interessar por alguém que morreu? Você às vezes passa, e hoje a frieza do ser humano é tão grande que às vezes ele passa, só maneia a cabeça. Mas Deus olhou para nós e nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele nos resgatou, nos tirou de onde nós estávamos e nos vivificou pela sua graça. Então o pecado abundava na nossa vida. O pecado era farto da nossa vida. Mas nós somos alcançados pela graça divina. E por meio desta graça é que nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Então ele, com seu riquíssimo amor, com a sua riquíssima misericórdia e com seu muito amor, nos vivificou. Meus amados, nós não estamos aqui porque somos bons. Estamos aqui pela riquíssima misericórdia, pelo muito amor. Deus olhou para nós, independente de condição social, independente de cor, de raça, de língua, independente disso. A graça maravilhosa de Jesus alcançou toda a humanidade. Nós vamos para o tópico 2, ainda continuando no tópico 2, mas o ponto 2 que diz, vivificados pela graça. Olha que ligação interessante o apóstolo Paulo faz nesse texto que nós lemos, porque no versículo 1 ele apresenta o homem morto moralmente no pecado. Mas no versículo 5 ele apresenta o homem vivificado, ou seja, o homem vivo novamente com Cristo. Então o homem no pecado estava morto, nós estávamos mortos no pecado, mas no versículo 5 fomos vivificados, fomos resgatados por Cristo. Isso é maravilhoso porque para nós representa o novo nascimento. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que o novo nascimento no homem, ele é dado através da graça divina. Nós cremos em Cristo Jesus e recebemos esta maravilhosa graça, recebemos este favor imerecido. Isso é para nós um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 diz assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós somos alcançados por esta graça e podemos contemplar o reino de Deus. Tópico 2.3. Exaltados pela graça. Nós estamos falando agora, irmãos, do tópico 2. No tópico 1 falamos do homem morto, dos seus pecados. No tópico 2 nós estamos falando da transformação da graça e um pouquinho dos benefícios da graça. Então no tópico 2, exaltados pela graça. A graça não só transforma, como também garante a vida eterna naquele que nos amou. Deus concede a nós os mesmos privilégios concedidos a Cristo. Veja que importante é entendermos que a graça, ou a maravilhosa graça, a graça divina, nos alcançou de tal maneira que ela nos garante não somente a transformação da vida terrena, não. Mas ela nos garante também a vida eterna. Pense nisso um pouquinho. Se você, de repente, você fala assim, olha, eu conheci o irmão Edson. O irmão Edson, antes de ser alcançado pela graça, olha, não era boa coisa. Não fazia boas coisas. Era um homem perverso. Mas ele foi para a igreja lá, foi alcançado pela graça. Hoje ele dá um testemunho diferente, hoje ele tem um caráter diferente, ele é de maneira diferente. Mas morreu, coitado. E agora? Acabou? Não.
Porque a graça não garante benefícios apenas terrenos. A graça garante benefícios eternos. Isso que é maravilhoso, isso que é bom sabermos, que a garantia desta graça vai além dessa vida terrena. Então o amor, a garantia, a vida eterna naquele que nos amou. Nós temos esta garantia de vida eterna. E ponto 1 diz assim, a ressurreição. Os que morreram terão a garantia de assim como Cristo morreu e ressuscitou, também os que morreram ressuscitarão. Olha que interessante. Então, a graça nos alcançou não apenas na vida terrena, acabou, morreu, ficou só ficou a lembrança da transformação, dos atos bons que ele fez. Não, quando a graça nos alcança, mesmo aqueles que partirem antes do arrebatamento, mesmo aqueles que já estão dormindo no Senhor, aqueles que talvez que não alcançarão o arrebatamento, porque certamente os seus corpos repousarão, descansarão, como diz a palavra de Deus, mas há uma garantia que a graça divina, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tem poder de ressuscitar, de nos ressuscitar. Porque a nossa história não acaba aqui, irmãos. A nossa história não se encerra nesta vida terrena. Ela é transformada aqui para ser continuamente lá no céu, para ter a sua continuidade no céu. E qual é a garantia que a Bíblia dá a respeito da ressurreição? Perceba que eu tenho falado aqui da ressurreição espiritual, mas para dizer aos irmãos que o benefício da graça é imensurável, nós vamos falar que ele dá o direito ao homem também da ressurreição física. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, o efeito da graça divina vai além dessa vida terrena. Vamos para o ponto 3, meus amados irmãos, tópico 3.1. A salvação nos liberta. Primeiro, morte eterna da escravidão, do pecado e da ira futura. Então, quando nós fomos salvos, nós somos libertos destas coisas. Quando Cristo nos resgatou da morte espiritual e moral e nos trouxe para perto dele, porque a morte, o homem morto espiritualmente, ele está separado de Deus. Isaías capítulo 59, nós temos a referência bíblica aqui, da nossa lição. Os nossos pecados e as nossas iniquidades é que nos fazem separação entre nós e Deus. Então, a nossa condição era de morte. A graça nos transformou e nos aproximou de Deus. A salvação nos libertou destas coisas, da morte eterna. Se morrermos neste corpo físico, ressuscitaremos e estaremos com Ele nos céus, eternamente. Ela nos libertou da escravidão do pecado, porque de que adiantaria o homem ressuscitar no sentido espiritual, que continua. E ela também, a salvação, nos liberta da ira futura, das quais, na ira futura, os homens prestarão conta de seus atos. Então a graça, a salvação nos libertou dessas três condições: morte eterna, escravidão do pecado e da ira futura. Tudo isso é nos concedido por meio da graça. A palavra graça, meus amados irmãos, é traduzida no grego charis, que significa favor imerecido. Nós não merecíamos tal benefício. Nós não merecíamos tão grande benefício. O que Deus viu em nós, homem, no pecado, morto, espiritual e moral, o que foi que Deus viu em nós para nos resgatar? Nada. Não tínhamos nada a oferecer para que atraísse a Deus nesse sentido, para que fôssemos resgatados do pecado. Isso é um favor imerecido. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, salvação não se vende, salvação não se compra, salvação não negocia, salvação é pela graça. Salvação não é de graça, porque custou o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Suas dores, o seu sofrimento, o Calvário lhe causou dor, os espinhos, a lança, os pregos lhe causou dor. Então a salvação não é de graça.
A salvação teve um preço, custou a vida do Filho de Deus. Ela não é de graça, mas é pela graça. E Romanos deixa bem claro isso. A nós é gratuito a sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Todavia é importante destacarmos, meus amados irmãos, que mesmo com todos esses benefícios da graça, que transforma, que garante vida eterna, que regenera o homem, é importante dizer que o homem tem o seu livre-arbítrio e ele pode recusar a graça divina. O homem pode escolher ser alcançado pela graça, ser vivificado em Cristo, ou o homem pode escolher continuar morto no pecado, morto moral e morto espiritual. Esta escolha não vem de Deus, esta escolha vem do homem, e o homem precisa escolher corretamente. Tópico 3.2, obras que evidenciam a salvação. Esse texto é já o nosso final da lição. E aqui eu quero parar um pouquinho com os irmãos, porque eu já ouvi algumas vezes alguém dizer assim, olha, a respeito das obras. Vamos ler aqui primeiro, para que nós possamos ter maior compreensão. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, fica muito claro a nós, meus amados irmãos, que a salvação é pela graça. Pela graça somos salvos. Isso jamais virá de nós. Isso não é uma ação do homem para Deus, é uma ação de Deus para com o homem. Isso fica claro a nós. Mas o que eu dizia aos irmãos é o seguinte, eu já ouvi algumas pessoas dizer, eu só quero a salvação, eu só quero chegar no céu. Eu fico aqui no meu cantinho, eu não quero me envolver com nada, não quero fazer nada, e aqui eu fico aqui, meu negócio é chegar no céu. Então não se preocupa em fazer absolutamente nada para o reino de Deus que está entre nós. Meu amado irmão, nós seremos salvos, ok, muito bem, salvos pela graça. Mas o crente salvo pela graça, ele manifesta na sua vida o desejo de fazer obras, boas obras. Ele manifesta o desejo de contribuir, ele manifesta o desejo de evangelizar, ele manifesta o desejo de trabalhar para o reino de Deus, ele manifesta o desejo de se pôr à disposição do reino de Deus. Então ninguém que é salvo em Cristo pode dizer assim, eu só quero ficar aqui no meu cantinho. Não, você é importante para o reino. Você é salvo para praticar boas obras. Então o homem não pratica boas obras para ser salvo, mas pratica boas obras porque é salvo. Será que nós temos acolhido esse texto? Temos praticado boas obras? Ou vamos só naquela questão, vou ficar no meu cantinho porque eu só quero chegar ao céu? O prazer de trabalhar para o reino é gratificante porque se olharmos o que éramos e o que somos agora, transformados pela graça divina, podemos sim praticar boas obras. Efésios 2:10 diz assim, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, eu vou usar uma expressão aqui um pouco mais comum, Deus não nos chamou, para ficarmos ali quietinho no nosso cantinho, não. Deus nos chamou para praticarmos boas obras, para investirmos no reino com as nossas forças, com os nossos braços, com aquilo que Deus nos deu, com boas obras para o reino de Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O texto está bem claro, que obras são evidências da salvação. Quero partir, meus irmãos, para a conclusão, já tenho falado exaustivamente aos irmãos, mas quero partir para a conclusão, trazendo aqui uma visão geral do que nós estudamos aqui. Antes de sermos alcançados pela graça divina, nós estávamos mortos em pecados e em ofensa. Isso foi falado, nós falamos aqui no tópico 1 da nossa lição.
todos os nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos diante de Deus. E nós falamos a graça que nos revivificou em Cristo Jesus. Isso foi no tópico 2, falamos sobre isso, de Deus pegar o homem morto. Isso foi o interesse de Deus por nós, pegarmos mortos espiritualmente separados de Deus. Essa graça transformar, irmãos, graça transforma. Essa graça transforma o homem, e aí agora ele passa a ter testemunho de vida. Portanto, nós precisamos olhar para nós e sabermos se essa graça está surtindo efeito em nós e se há em nós transformação de vida, se há em nós testemunho de vida, se há em nós mudança de caráter, se Deus moldou o nosso caráter. Então isso é graça, isso nós somos alcançados pela graça. Mas também nós falamos aqui no finalzinho aos irmãos que a graça ela tem os privilégios, né, de desfrutarmos, além dos privilégios terrenos, que é a transformação do caráter humano, do relacionamento com Deus, nós falamos dos privilégios eternos, que é a salvação, né, que é a ressurreição do corpo, que é a vida eterna. Então esta é a visão da nossa lição. Concluímos com a questão de que nós somos salvos para praticar boas obras. Eu espero que os irmãos tenham desfrutado deste ensinamento. Dentro das minhas limitações, eu passei aos irmãos aqui aquilo que estava no meu coração, para que nós possamos caminhar um pouquinho mais. Quero fazer aqui, meus irmãos, algumas perguntas aos irmãos, por ordem da nossa irmã Thaís. Nós vamos passar aos irmãos algumas perguntas, e os irmãos meditem aí e respondam, e até eu coloquei aqui embaixo uma observação, envie a resposta lá no grupo da igreja, pelo WhatsApp. Mas, irmãos, não fiquem preocupados, responda com as suas palavras, aquilo que você entendeu. Nós não vamos estar ali fazendo julgamento destas respostas, não. Nós estaremos avaliando qual foi o aprendizado dos irmãos. Então, nós temos feito isso na Escola Bíblica Dominical, e é importante que os irmãos não se acanhem, respondam lá as perguntas, comentem a respeito da lição, para que nós possamos acompanhá-los. A primeira pergunta é: que tipo de morte está se referindo Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 1? Nós falamos aqui exaustivamente sobre esse assunto. Segunda pergunta: o que está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 9? Observe, a salvação não vem das obras. É isso que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Então, por que o cristão deve praticar boas obras? Isso foi bem no finalzinho da nossa fala aqui, né? Então os irmãos estão com a mente bem fresca aí, bem clara com relação a essa pergunta. Pergunta de número 3. Quais as palavras que Paulo usou para reforçar as expressões misericórdia e amor? Os irmãos vão encontrar, procure lá a referência de Efésios capítulo 2 e versículo de número 4. Quero aqui fazer uma oração final. Desejo a todos os irmãos um excelente domingo, um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, quero te louvar e agradecer, Senhor, por estes minutos em que passamos aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, que esta palavra semeada em nossos corações possa trazer em nós, ó Deus querido, mudanças internas e externas, para que possamos alcançar a cada dia, Senhor, o aperfeiçoamento da nossa fé em Ti. Abençoe as famílias, abençoe os lares deste dia, a congregação do Vila Flórida, a cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão sendo alcançados pelas mensagens ministradas, ó Pai querido. Toma em Tuas mãos a Tua igreja. São as bênçãos que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.